Vamos lá para caso Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita, outro caso bastante midiático aí, né? Ela deu posicionamento, ela fez um pronunciamento, né, na rede social dela. Sim. Ela basicamente argumentou aquilo até que a gente já estava supondo nos últimos programas de por que ela não denunciou antes? Porque ela perdeu o emprego. Uhum. Ela já tinha medo de perder o emprego. Logo que aconteceu, ela não percebeu a gravidade, mas ela reclamou pros diretores, ela reclamou pro Danilo Gentili. E aí ela cita no vídeo até que quando aconteceu o caso da Dani Calabresa, o Danilo Gentili foi, nossa, vou defender a Dani Calabresa. E ela ficou, e eu? Quando aconteceu aqui dentro do seu programa, eu não. A outra lá que você nem... E aí? E aí eles perceberam a gravidade do que estava acontecendo. Só que quando o SBT começou a investigar, e qual que é o nome que eles dão pra isso quando é dentro da empresa? É no compliance? Isso. Eles começaram tudo isso e foram enrolando ela. Foram falando, não, daqui a pouco vai chegar na... Esqueci o nome da moça que ela cita no vídeo, mas a gente pode assistir. Vai chegar na fulana e aí a gente vai te chamar aqui pra conversar e tal. Só que quando chamaram ela pra conversar, finalmente ela achou que ia ter alguma resolução, mandaram ela embora. Então, obrigado pelo seu serviço, todos esses seus anos aqui na casa. E ela, a investigação já acabou? Aí eles, não, é coisa diferente. São duas coisas diferentes. Você tá demitida, mas a gente tá com a investigação sim. E ela conta no vídeo também que trancavam ela no banheiro toda vez que o Otávio Mesquita aparecia lá de surpresa no programa. Então, eu acho que ela tem bastante testemunhas do que ela tá falando. O vídeo dela apresenta, eu acho, muitos argumentos que se ela tiver como provar, o Otávio Mesquita vai se complicar um pouco. Oi, desculpa interromper. Apoie nosso canal Patriota por só R$ 1,99 mês e ajude a levar cortes conservadores por todo o Brasil. Você também pode apoiar pelo Pix, no QR Code ou no link na descrição. É que a grande questão aqui é que o crime já prescreveu. Ela vai acusar ele de qual crime? Me parece que ela vai... Eu acredito que ela vai querer uma indenização do SBT com todas as alegações que ela fez nesse vídeo. É essa a sensação que eu tenho. Entendi. Porque o crime aí do suposto estupro já prescreveu. É um exagero chamar de estupro? É muito falado isso, né? É exagero chamar de estupro? Mas aí ela tentou encaixar ali em atos libidinosos. Foi combinado, não foi? Ela disse que não. Ela disse que não, ele disse que sim. Em quem acreditar? Tem testemunhas? Porque nós já sabemos que acreditar na palavra de pessoas é complicado, porque pessoas mentem. Com certeza. Agora, qual lado está mentindo? Quais são as provas Porque quem acusa é quem tem que apresentar as provas. Exato. Então, qual é a prova que ela tem de que aquilo não foi combinado, de que... Enfim, eu acho esse caso tão complicado. É muito mesmo. E pelo fato de ela ter denunciado muito tempo depois que o crime já prescreveu, essa questão vai ser muito complicada. O que ela vai tentar conseguir aqui, na minha visão, é uma indenização do SBT, até porque ela está alegando uma omissão do SBT. Na justiça, Otávio Mesquita, o juiz vai falar, bom, não dá pra seguir porque o crime prescreveu. Ela vai falar, mas o SBT sabia, eu era funcionária do SBT, aconteceu lá dentro, danos morais. Eles não fizeram, segundo ela, eles não fizeram absolutamente nada, né? Eles falaram que não ia mais convidá-lo. Ele era funcionário da casa? Eu acho que era. Ele tinha... Ela relata no vídeo que depois que isso aconteceu, eles disseram, beleza, a gente não vai mais chamar ele como convidado. Só que ele ficava aparecendo pra fazer umas matérias de bastidor e não sei o que, ele ia lá de surpresa. E aí, sempre que isso acontecia, trancavam ela no banheiro. E aí, quando eles perceberam a gravidade das coisas que estavam acontecendo, eles não permitiram mais que ele fosse lá. Então, é que assim, realmente, se já prescreveu, vai fazer o quê, né? Exatamente. Mas,
eu quero esperar pra ver se ela tem como provar isso que ela tá falando. Porque se isso realmente aconteceu, muita gente do SBT é testemunha, né? Agora, também tem que ver se esses funcionários vão querer se complicar e perder o emprego também. Então, ó, sopraram aqui no chat que dano moral também prescreve, ó. O prazo prescricional para ajuizar uma ação indenizatória por danos morais é de 3 anos. Então, mas aí, e se ela alegar, de repente, que a investigação ainda estava ocorrendo até o ano passado, será que ela conseguiria um dano moral com base na denúncia? Pois é, não sei. Conta então, quando ela denunciou dentro do SBT? Exatamente. Será que pode ser que seja alegado isso? Não o fato em si, em que ela se sentiu constrangida, mas quando ela denunciou dentro do SBT, não sei. Aí teria que ver com o advogado como ficaria essa questão. Sim. Mas vamos escutar o que ela tem a dizer? Vamos. São 8 minutos, hein? É bem longo. Juliana Oliveira, e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada. Vídeos de alguma noite, e em determinado momento eu fazia papel de fã, e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que está vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses 2 seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que está vindo à tona, que é um vídeo de 2015, que eu gravei com o Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara. Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Diferente do vídeo de 2016. Agora vamos falar sobre esse dia. Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as 2 mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência, ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com o Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para a minha produção. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para a entrevista no De Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no De Noite. Entende? Então eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o De Noite. Quando estava rolando a gravação do De Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, para o programa dele, para a rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu De Noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu, como se a culpada fosse eu, como se a criminosa fosse eu, entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro.
Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa, só que eu falei assim, eu tinha pânico. Acho que deu uma emocionada ali, mas se isso tudo que ela tá falando for verdade, dá pra entender porque ela se emociona ao falar disso, mas acho que não é uma pauta que tem a ver. Tem pessoas que acham que de fato ela foi abusada naquela cena, que não foi uma brincadeira, que teve malícia por parte do Otávio Mesquita. É bem complexo esse caso, mas nesses casos muito complexos eu deixo minha opinião de fora. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu não vou expressar. E é o seguinte, o crime prescreveu. Vai fazer o que diante disso? Vai burlar o ordenamento jurídico para pegar um caso midiático e colocar em pauta? Ela fala no final do vídeo que ela quer justiça e que a justiça vai ser feita, alguma coisa assim, ela diz no vídeo. Eu, num caso desse, prefiro esperar pra ver o que a justiça vai fazer. Porque vai que ela realmente prove tudo isso. E aí, os argumentos dela não é nenhum absurdo. Tipo, ele é um cara que tá há muito tempo na televisão. Ele pode acabar com a carreira de alguém. Ela ia ser demitida se ela tivesse denunciado ele naquela época. Não tenho quase nenhuma dúvida disso. Que ela ia acabar a carreira dela naquela época. Que era uma carreira que ela tava ganhando mais espaço no SBT. Mas aí, agora a justiça que vai ver se isso é verdade ou não, né? Eu não coloco a minha mão no fogo pelo Otávio Mesquita e nem pela outra parte. Não faço a menor ideia. Eu tenho receio desse caso aí. Mas da outra vez a gente trouxe o pronunciamento do Otávio Mesquita. Agora a gente trouxe o pronunciamento dela. Exatamente. Se ela tivesse denunciado na época, existe realmente uma grande chance dela ter sido demitida na época. Mas pelo menos o crime não teria prescrito. E aí ela conseguiria realmente, de fato, o que ela está buscando. E assim, as pessoas falam, mas demorou anos pra pessoa perceber que aquilo foi errado, que aquilo foi abusivo. Às vezes as pessoas demoram anos pra perceber que elas estavam sendo abusadas realmente, ou que foi um abuso. A pessoa tá imersa naquela situação, ela tá constrangida, ela tem medo, ela não sabe o que fazer direito. Sim, será que alguém vai apoiar ela se ela falar? Vão chamar ela de louca, vão falar que não foi, que ela tá se fazendo de vítima, que ela tá tentando fazer uma coisa. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não acho nenhum absurdo o vídeo dela. Os argumentos dela, tipo, não tem nada muito... Nossa, nada a ver. Eu não acho que, pela história que ela conta, não tem nada muito absurdo na base argumentativa dela, mas e aí? E os prints, né? Queria ver esses prints aí, porque se realmente tá com a justiça, esses prints? Era algo que, provavelmente, se era algo que a incomodava e ela já tinha reclamado, pode ter ficado registrado em mensagens, né? Então vamos avaliar se realmente existem essas mensagens e qual vai ser as próximas alegações da equipe de acusação dela, porque conforme eu falei, o crime prescreveu. Sim. Ela vai alegar o que a partir disso? Ela vai entrar na justiça pedindo o quê? Sendo que o crime já entrou em decadência aí pelo ordenamento jurídico que a gente tem hoje. Então é realmente uma situação complexa, porque até essa questão dela ficar trancada no banheiro, quando na verdade ela é a suposta vítima aqui, ela não deveria, né, ela ter que ficar presa em um local para que um suposto abusador fique rondando a emissora. Se isso de fato aconteceu, eu acho ruim, mas isso eu também não acho muito difícil de provar. Uma vez que ali nos bastidores do Day Noite tem muitos funcionários. Sim. Né? Então, através de testemunhas pode ficar comprovado isso, que de fato ela ficava trancada em banheiro, ou se isso é alguma mentira que ela está alegando. E aqui eu uso de base, sim, para analisar as coisas. Eu não uso de base, o fato dela ser mulher, o fato do Otávio Mesquita ser homem. Não, é em questão de provas mesmo. Ninguém pode ser condenado sem provas. E o ônus da prova é de quem acusa. Então a Juliana tem que apresentar provas de que isso de fato aconteceu, de que de fato ela denunciou, de que de fato o SBT a ignorou, e etc.
E o nosso trabalho às vezes é tão estressante que enquanto você acabou de falar tudo isso, tem um cara com o sobrenome Cristão falando que a gente tá levantando pauta política e que a gente já assumiu que houve um crime e que a gente não sei o que, não sei o que. Coitado de Jesus Cristo, sério, tira o cristão, tira o cristão. Ele não merece, a gente tá na quaresma. O Ricardo Ventura fala de pessoas binárias, né? Que é ou é 0 ou é 1. Ou é direita ou é esquerda. E tudo mete política. A gente não caso criminal, gente, não pode ser pautado em questões políticas. Porque se, por exemplo, o juiz for de esquerda e o acusado for de direita, ele vai condenar com base nas paixões políticas dele. Não, aqui a gente tá analisando uma questão de provas mesmo. O que temos até agora é o lado de quem acusa e o lado de quem se defende. O lado da Juliana Oliveira e o lado do Otávio Mesquita. Não, e a gente não pode simplesmente falar. A gente não pode simplesmente analisar o que a pessoa tá falando. Discorrer sobre o assunto. Olá, tá incriminando o cara. Olá, Cara, a gente mostrou o pronunciamento do Otávio Mesquita. Eu não tô incriminando ele. Acabei de falar. Acabei de falar que a Juliana tem que provar, inclusive. Porque cara, ela é quem acusa. As pessoas ou são muito ignorantes, ou elas estão ficando retardadas. Mãe derrubou do berço. Não fechou a moleira. Todo homem que participou da banheira do Gugu seria preso hoje em dia. Mas ali tinha a questão do consentimento, porque o abuso aqui é pautado na questão do consentimento, né? Se ela não consentiu que ele passasse a mão nela, aí entraria em atos libidinosos. É complicado. É isso, deixa o like, Marcos Cristão. Se você odiou, deixa o like. Manda um superchat também falando da sua grande opinião, que a gente tá doida pra ler. Agora o Viajante do Tempo falou que é claro, que está claro que a Juliana é uma oportunista. Agora eu queria saber a opinião do Danilo Gentili, porque ele é a cabeça daquilo tudo, aparentemente. Ele é o apresentador, né? A peça principal ali do programa. E aí eu queria saber, eu acredito que agora que ele foi citado, ele vai se posicionar, porque essa acusação que ela fez contra ele é bem grave. E eu achei bem estranho ela enfiar isso no meio dessa acusação. Parece que a impressão que eu tive com esse pronunciamento dela, sabe que eu dou minha opinião? Eu não me aguento. Assim, teve uma parte, assim que ela diz isso, eu fiquei, mas ela tá falando isso agora? E ela continua falando, e aí o que eu entendi é que essa fala dela, ela disse pra ele nessa hora. Ela não tá falando só agora, ela não tá falando, pra ela valia e pra mim não. O que eu entendi é que eles tiveram essa conversa e aí ele entendeu a gravidade disso, o diretor também, e aí eles foram denunciar dentro do SBT. E ele apoiou ela. Foi isso que eu entendi, entendeu? Que esse foi um diálogo que eles tiveram e não que ela tá acusando ele disso agora. Obrigado por assistir até o final.